Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Albert e hoje eu estou trazendo vídeo novo na área sobre prestação de contas eleitoral, eleições 2022. Então se você quer saber mais sobre esse tema, acompanhe esse vídeo até o final. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal da J Soluções, marcar o sininho e receber sempre em primeira mão os nossos vídeos e dar um like, dar um joinha para a gente compartilhar esta informação. Muito bem, gente. Para quem me conhece e me acompanha aqui no canal da J Soluções, sabe que eu sempre utilizo o quadro, né? Trazendo exemplos práticos do nosso dia a dia. Mas hoje eu vou mudar, eu vou começar a evoluir, fazer um pouquinho mais de uma brincadeira melhor aí para vocês. Vou utilizar os slides desse tema, saindo um pouquinho da esfera do quadro, mas aqui também compartilhar informação com vocês. Vou um pouquinho para o cantinho da tela e trazer essa temática. Muito bem, prestação de contas eleitoral, eleições 2022. Sabemos que tem um pleito agora este ano para eleições majoritárias e para eleições proporcionais, certo? Para governador, presidente, senador, eleições majoritárias e para deputado estadual e deputado federal nas eleições proporcionais. E sabemos que a prestação de contas das eleições, elas são fundamentais, certo? Por isso aí o papel do contador é fundamental durante esse processo, né? Além do advogado, além, enfim, do administrador de campanha, se caso, né, você contratar, é importantíssimo a figura do contador na consultoria, na prestação de conta. E eu fiz um resumo aqui nesses slides das informações que eu considero assim fundamental você saber para a gente compartilhar essa ideia aqui, beleza? Então vamos lá, prestação de contas eleitoral 2022. Regra geral, gente, tem a lei estabelecendo a Lei 9.504 de 97, baixa essa lei, vem de cabeceira para quem for trabalhar durante esse período, certo? Também a resolução número 23.607 de 2019, a Justiça Eleitoral estabeleceu como parâmetro, certo? E também a resolução 23.665 de 2021, no qual atualizou os limites da resolução, certo? Então, fundamental a gente trazer essas resoluções, porque foi através dessas resoluções que a gente utilizou como parâmetro, inclusive, aqui para o nosso vídeo, né? E, lógico, você que vai prestar contas tem que estar com o embasamento técnico correto. Muito bem? Vamos lá. E a gente vai falar um pouquinho agora dos prazos. Prazos. Albert, muito bem. Eu sei que já ocorreu as convenções, os candidatos aí já foram lançados, mas tem que respeitar os limites estabelecidos dentro do prazo legal, certo? Primeiro, registro da candidatura. Você tem até dia 15 de agosto. Inclusive, se você já acessar aí o portal lá do TSE, se você olhar lá, já está, para quem já se inscreveu, identificado os candidatos inscritos. Para quem não se inscreveu, você tem até 15 de agosto, certo? Aí você tem aí a abertura do CNPJ, certo? Aí mais 3 dias após o registro da sua candidatura, tem que abrir o CNPJ do candidato, é obrigatório, tá? Abertura da conta bancária, mais 10 dias após a abertura do CNPJ, você tem que abrir a conta bancária, porque é através dessa conta bancária do candidato que vai fazer a movimentação de receitas e de gastos. Muita gente tem me perguntando, Albert, será tá uma dificuldade abrir conta? Os bancos são obrigados a abrir conta bancária, certo? Para os candidatos. É lei, é normativa determinando isso. Então, sente aí com o banco no qual você tem esse relacionamento, se é o candidato, se é o contador, não sei quem que vai fazer isso para o candidato, mas tem que sim abrir a conta bancária. É obrigatório, certo? Inclusive sem a cobrança de taxas, as taxas bancárias que o banco cobra normalmente, beleza? Vamos lá. Aí o contador vai baixar o aplicativo do SPCE, que é através desse aplicativo que faz a prestação de conta. Lá você vai cadastrar as informações da campanha, também a emissão de recibos eleitorais. Não é qualquer recibo em relação às receitas do candidato que você vai emitir. É um recibo eleitoral específico emitido dentro desse aplicativo. Deve ser, inclusive, emitido em ordem cronológica, conforme recebimento de doação, certo? Então, tudo isso a gente precisa ter uma atenção especial em relação às receitas, em relação à emissão desses recibos, certo?
E a gente tem que trabalhar também sobre os limites de gastos, certo, gente? Limite de gasto já foi estabelecido dentro da resolução, a resolução 23.665, 2021, atualização, certo? Aí isso depende muito do cargo e depende muito também da região, do estado, né? No caso do Amapá, para governador é mais de 3 milhões, se tiver segundo turno aí é mais 1 milhão e pouquinho, certo? Para senador é mais de 3 milhões, deputado federal também mais de 3 milhões e deputado estadual mais de 1 milhão, certo? Lembrando que as eleições acontecem no primeiro turno, dia 2/10, e se houver segundo turno, dia 30/10, beleza? Então, vamos lá. Próxima informação importante, gente, é em relação à entrega da prestação de conta. Existe sim duas datas que a gente tem que ter uma atenção especial em relação à prestação de contas parcial e à prestação de contas final. O relatório financeiro deve informar em até 72 horas o recebimento de recurso e a sua origem obrigatoriamente. Então, ou seja, dentro da prestação de conta eleitoral, gente, eu recebi um recurso, o candidato recebeu um recurso, você tem que prestar essa informação junto ao aplicativo. Você tem até 72 horas. Um detalhe, durante esse período de prestação de contas, para a Justiça Eleitoral não existe feriado, tá certo? Então, se acontecer no domingo, se acontecer no sábado, você pode sim informar normalmente, tá? A data para previsão para a prestação de contas parcial vai do dia 9/9 até o dia 13/9, tá? Para você fazer a prestação de contas parcial. E a final até o 30º dia após o primeiro turno. E se em caso de segundo turno, as contas referentes ao segundo turno devem ser entregues até o 20º dia da realização do pleito. Beleza? Vamos ter uma atenção enorme em relação a esses prazos também, porque elas são fundamentais na sua prestação de contas, para você não ser autuado ou para você, por exemplo, candidato que ganhou, não ser empossado. Lógico, a prioridade em relação às prestações de contas são os candidatos eleitos, certo? A Justiça Eleitoral, junto com a sua comissão, faz a análise das contas com base, lógico, na prioridade dos eleitos e assim sucessivamente vai julgando as demais contas, beleza? E os principais gastos, gente, e suas regras. A gente precisa falar agora dos seus principais gastos e suas regras. Muita gente me pergunta, o candidato me pergunta, Albers, o que eu posso gastar? Qual é a regra estabelecida para esse ano? A gente tem que ter um cuidado muito grande para não se infringir, tá certo, gente? Em primeiro lugar, todo e qualquer gasto, por exemplo, fixou um trabalho com o seu contador para prestar contas, fazer um contrato de prestação de serviço. Albers, eu nem tenho recurso ainda, nem paguei o contador. Beleza? Beleza. Quando entrar recurso, vou pagar? Tranquilo. Mas agora, esse momento, é o momento de você fazer aí o fechamento do contrato. Todo prestador de serviço, seu advogado, seu contador ou demais prestadores, fazer um contrato de prestação de serviço, certo? Emissão de nota fiscal hoje eletrônica, lembrando que essas informações são cruzadas, certo? Comprovante de entrega de material ou prestação efetiva do serviço, comprovante bancário de pagamento ou guia de recolhimento de FGTS, caso você contrate funcionário. Então, gente, essas questões documentais tem que estar tudo bem organizado. Por isso que é importante um administrador de campanha. Observe, o candidato ele não está, enfim, preocupado em ir atrás dos votos, ele não está preocupado em executar o seu trabalho no dia a dia, a correria do dia a dia, então precisa de alguém para organizar essa parte documental. O contador, que vai executar a prestação de conta, o advogado, que vai instruir em relação às normas jurídicas, né? E um administrador de campanha aí que vai organizar essa vida aí financeira em relação aos gastos, recebimentos, enfim, em relação a toda a prestação de conta do candidato, beleza? E um detalhe importante, continuando sobre os principais gastos e suas regras. Os honorários contábeis e advocatícios, a despesa com esse serviço realizados em campanha eleitoral, são considerados gastos eleitorais, mas serão excluídos do limite de gasto de campanha, ou seja, não existe limite de gasto em relação a serviços advocatícios e serviços contábeis. São serviços obrigatórios? São, você vai precisar deles. Porém, todavia, não é contado dentro do limite de gasto. Agora, lógico, tem que ser algo plausível, né, gente? Eu recebi aqui 100 mil reais de doações, fundo partidário, enfim, etc. E gastei só com contador e advogado 80 mil.
é algo, tem que ter algo plausível, né? Fazendo um contrato dentro daquilo que é permitido. Aliás, não vou usar essa palavra permitido porque, volto a dizer, não existe uma regra estabelecida. Então, vamos ter uma atenção, cuidado em relação a esses honorários. Também não cobre muito barato, mas também cobre um preço justo dentro da prestação de conta. Muita gente pergunta sobre isso. Alves, quanto eu cobro? Aí depende muito, depende do candidato, se ele realmente é um candidato que está ali só para passear, se realmente é um candidato que realmente ele tem uma grande chance de vitória, se ele movimenta muito, se tem muita receita, muito gasto, dá muito trabalho, então tudo isso é contado no momento que você fizer a sua proposta, beleza? Aí tem a confecção de material impresso de qualquer natureza, propaganda e publicidade direta ou indireta por qualquer meio de divulgação, despesas de instalação, organização, funcionamento de comitês de campanha, serviços necessários a eleições, vinhetas, slogan para propaganda eleitoral, realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais, montagem e operação de carro de som, de propaganda e assemelhados. Então, tudo isso, gente, é passivo de você utilizar como gasto, certo? E um detalhe importante que eu vou deixar aqui observado para você no próximo slide em relação ao combustível, certo? O combustível, eles são considerados gasto de campanha? Sim, mas apenas nas hipóteses de apresentarem documento fiscal de despesa que conste o CNPJ da campanha. Esse é o primeiro ponto, beleza? Segundo, existe um limite de gasto por veículo de até 10 litros. Digamos que vai acontecer uma carreata, certo? E nessa carreata, existem vários carros nessa carreata. Aí vai lá num posto, o posto vai emitir uma nota fiscal lá, sei lá, do valor que ele abasteceu lá para vocês. Mas tem que estar estabelecida essa regra de limite de até 10 litros por veículo, certo? Outra questão também, o veículo utilizado durante a campanha, locado ou cedido temporariamente, declarar o veículo na prestação de conta e manter o relatório semanal dos volumes de litros adquiridos para este fim. Então, esse detalhe também vai constar agora na prestação de contas eleitoral para não haver aí a farra de combustível, certo? Em relação a isso, para não caracterizar, por exemplo, compra de volta ou alguma coisa relacionada a isso. Então, a normativa, gente, é clara, a gente tem que observar isso e ter cuidado na hora de prestar contas, está certo? Então, muito cuidado com isso também. E os pagamentos dos gastos eleitorais, gente, como é que tem que ser feito? Pode ser feito através de cheque nominal, transferência bancária, onde demonstre o CPF ou o CNPJ do beneficiário, débito em conta, cartão de débito em conta bancária, Pix, que inclusive é uma novidade desse ano, certo? Da prestação de conta de 2022. Pode ser Pix? Sim, tanto para recebimento quanto para pagamento. Porém, todavia, somente através de chave, se for CPF ou CNPJ. Se houver outro tipo de chave, não vai aceitar, tá bom? E o sublimite de gasto, gente, em relação aos processos que é permitido acontecer, alimentação pessoal até 10% do total dos gastos, certo? Então, gastei lá 100 mil reais na minha campanha, até 10% gasto com alimentação. Aluguel de veículos automotores, até 20% do total dos gastos. Então, observe esses limites, tá? Observe esses limites para você não ter o cuidado aí de não infringir, certo? E os recibos eleitorais, que a gente utiliza, recibos eleitorais, a gente pode acontecer os recibos, lembrando que o recibo é feito diretamente no aplicativo específico do SPCE, você tem até 72 horas para informar, certo? Você pode informar doações estimáveis em dinheiro, doações pela internet ou doações financeiras comprovadas por um documento bancário. Tudo isso é permitido dentro do processo legal, certo? Contas bancárias, como eu citei lá no início do nosso vídeo, é obrigatório, certo? E todos os recursos têm que passar pela conta bancária. Em caso de pagamento de gastos eleitorais que não transite na conta bancária, o candidato terá suas contas desaprovadas conforme a Lei Geral das Eleições, artigo 22 da Lei 9.504/97. Muito atenção nisso, por isso que é importante os recebimentos e pagamentos são feitos através de operações financeiras. Lembrando, gente, que isso é cruzado, certo? Todas essas informações são cruzadas e muito cuidado com a documentação. Tanto a informação financeira quanto nota fiscal, contratos, isso tudo é cruzado. Continuando aqui, gente, vamos aqui aos slides. A gente vai trazer agora a origem dos recursos. Quais são essas origens desses recursos? Muito bem, nós temos aí
recursos próprios, aquele que é proveniente do próprio candidato, certo? Nós temos doações financeiras ou estimáveis em dinheiro, doações entre partidos e candidatos, comercialização de bens ou serviços ou promoções de eventos e rendimentos gerados pelos recursos financeiros em conta. Tudo isso é possível, gente, você receber na sua conta bancária, logicamente também lembrando que você tem que emitir o recibo eleitoral, beleza? Continuando aqui, gente, quais são os recursos? Mais recursos aqui. Tem o FEFEC, né, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Esse é um fundo público destinado ao financiamento de campanhas eleitorais dos candidatos, previsto no artigo 16C e 16D da Lei 9.504 de 97. Suas sobras devem ser destinadas ao Tesouro Nacional via GRU, ou seja, o valor, se caso sobrar, por exemplo, recebi lá 100 mil reais, caso sobre 5 mil reais dos seus gastos eleitorais, você vai ter que devolver via GRU. Lembrando que esse fundão eleitoral, a repartição depende muito de cada partido, de cada candidato. Não existe aí nesse caso um critério definido sobre esta situação. Existe também fundo partidário, que é um fundo especial de assistência financeira aos partidos políticos, certo? Denominado de fundo partidário, que é constituído de dotações orçamentárias da União, multas, penalidades, doações ou outros recursos financeiros que lhe foram atribuídos por lei, certo? Suas sobras também devem ser destinadas ao partido, nesse caso, caso o candidato receba e também aconteça alguma sobra, também vai ter que fazer a devolução para o partido, beleza? E outros recursos de origem diversa, a identificação da origem é obrigatória, certo? Suas sobras devem ser destinadas ao partido. Então, nesse caso, você vai ter sim, gente, que identificar de onde é este recurso. Eu até indico, caso você receba um recurso não originário, não mexa, tá? Procure um advogado, uma pessoa que possa lhe orientar sobre essa questão, beleza? Continuando, doações de pessoa física. É possível acontecer? Sim, é possível acontecer, desde que respeitando os critérios ou limites de doações, certo? Hoje, o que é permitido? Limite de até 10% do rendimento declarado do último imposto de renda pessoa física, então, ou seja, estamos em 2022, o imposto de renda dos rendimentos de 2021, né? Cruzamento de dados pela Receita Federal, podendo o doador ser notificado para maiores esclarecimentos em caso de não cumprimento dessa regra. Ou seja, gente, a gente precisa ter um cuidado, uma atenção especial também nisso. Por exemplo, eu, Albert, pessoa física, posso doar para algum candidato? Posso doar algum candidato. Mas se eu ganhei lá 100 mil reais no ano passado, até 10% o limite possível, então eu posso doar até 10 mil, né? Se ultrapassar isso, vai cruzar na malha fiscal, certo? E lembrando também que esse recibo eleitoral, recibo de doação também tem que informar no imposto de renda, o doador vai ter que informar lá no imposto de renda, então tenha atenção a esses detalhes. E fontes vedadas, gente, a gente precisa falar de fontes vedadas também, né? Pessoas jurídicas, já há algum tempo, empresas em geral, não é possível você doar. Também recursos de origem estrangeira e pessoa física permissionária de serviço público, certo? Isso são fontes vedadas. E aí a gente precisa também falar sobre a prestação de conta, que é o principal aí, que é o nosso papel de contador, né? Nosso papel de contador também é orientar sobre a prestação de conta, mas também executar. Lembrando que nós temos aí a prestação de contas parcial e a prestação de contas final. O que vai entrar na prestação de conta? A gente vai entrar os extratos bancários, os recibos eleitorais, certo? Vai entrar comprovante de recolhimento em caso de sobras financeiras, vai entrar documentos fiscais, então nota fiscal, recibo, tudo que puder aí comprovar despesa, certo? Procuração do advogado, a GRU, recursos não utilizados na origem do FEFEC, certo? E demais documentos inerentes à campanha eleitoral, por exemplo, contrato de prestação de serviço. Albert, contratei o serviço contábil da empresa X. Nesse caso, você tem que fazer um contrato de prestação de serviço e anexar junto à sua prestação de conta. Gente, muitíssimo cuidado com essa documentação e documentação idônea, né? Muito cuidado com essas informações. Alguns casos cabe recibo, mas tem que ter contrato, tipo
Aluguel, você tem um contrato de aluguel com o veículo, a pessoa vai emitir o recibo, lógico disso, mas lógico também, quando você for pagar via Pix, via cheque, via transferência, identificável conforme está o contrato, beleza? E o SPCE, que é o aplicativo, que é o programa destinado que você já pode baixar junto ao site do TSE. Esse aplicativo é o Sistema de Prestação de Contas Eleitoral. Por meio dele, que é preenchido as informações e entregue à Justiça Eleitoral de forma eletrônica. Ele é um sistema integrado com o processo judicial eletrônico, beleza? Então, importantíssimo a gente falar sobre isso aqui também, gente. E quando chegar o envio, essas contas vão ser julgadas logo por uma comissão do TRE, do TSE, e essas contas são analisadas. A prioridade, lógico, no primeiro momento, são os candidatos que ganharam o pleito, né? E aí, porque precisam ser empossados para o próximo exercício, então, no geral, sempre a prioridade são essas, para logo em seguida ser julgado as demais contas e averiguado se caso tem alguma penalidade ou não. E aí a gente precisa falar o que acontece, né? Contas julgadas e não prestadas. O candidato fica impedido de receber a certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período, até a efetiva apresentação das contas. Então, é obrigatório, sim, prestar contas, certo? Não é opcional, é obrigatório. Independente da movimentação de recursos, não existe limite relacionado eu movimentei R$10, movimentei R$1.000, você vai ter que prestar contas, respeitando, lógico, também a regra dos limites destinados para gasto, de acordo com cada cargo destinado, certo? Então, muito atenção nisso também. E algumas observações importantes, gente, para a gente colocar aqui antes de encerrar o nosso vídeo. A ausência de movimentação financeira ou estimáveis em dinheiro na campanha eleitoral não isenta o candidato da obrigação de prestar contas, beleza? Por isso que eu falei, mesmo sem a movimentação, você vai ter que prestar contas. Por exemplo, você pode ter recebido uma doação de um serviço qualquer. O contador doou o serviço dele para você, mas você é obrigado a informar isso na prestação de conta, ok? Outra situação, caso exceda o limite de gastos, a multa será de 100% da quantia que exceder o limite estabelecido e responderá por abuso de poder econômico, ok? Muito atenção e cuidado com isso, tanto é que procure o seu advogado, o seu contador, para estabelecer esse limite de acordo com o cargo e de acordo com cada estado, né? Isso há uma variação, beleza? É vedado o pagamento de gastos eleitorais em moedas virtuais, tá? Isso não é permitido. Se a campanha receber recurso de origem não identificada, não utilize na campanha até saber como proceder com base na legalidade. Então, caso você caiu lá R$1.000 na sua conta e você não sabe a origem, porque lembrando, todo qualquer recebimento tem que ter identificação da origem, certo? Porque você vai ter que prestar conta daquele recurso, você não movimente esse recurso até que você verifique o procedimento junto com o seu advogado e o seu contador, beleza? Outra dica importantíssima para você aí. Despesas pessoais do candidato não são considerados gastos eleitorais. Exemplo, gasolina para uso pessoal, manutenção de veículos, etc. Então, esse gasto pessoal seu não é considerado como despesa lá da sua prestação de contas, certo? E por último, gente, só para a gente encerrar o nosso vídeo de hoje, as novidades, já até citei aqui, os repasses do fundo partidário do FEFEC e do fundo partidário deverão ser realizados até 13/9, que é o prazo final da prestação de contas parcial, certo? E o Pix, a partir deste ano, está regulamentado para você fazer pagamento ou recebimento através de Pix, desde que a chave seja CPF ou CNPJ. Beleza, gente? Então esse vídeo, gente, foi justamente para mostrar para vocês um resumo básico em relação à prestação de contas eleitoral, certo? Mas procure sim um profissional habilitado, é muitíssimo importante que a sua prestação de contas esteja correta, lembrando que após o envio tem que ter o acompanhamento, né, para ver se tem alguma diligência, alguma situação pendente a ser resolvida, certo? Então, por isso é importante o acompanhamento do seu contador, do seu advogado e também que faça o trabalho também preventivo. Esse é o momento aí para o candidato aí que está procurando buscar os seus votos,
também sentar com a sua área administrativa e com o seu contador para definir as regras de como vai consistir a prestação de conta, com a documentação tudo organizada, bonitinha e não ter problema algum em relação a esta temática, tá certo, gente? Lembrando que as eleições dia 2 de outubro, primeiro turno, e dia 30 de outubro, segundo turno. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar, de compartilhar e de sempre mandar perguntas e sugestões. Qualquer dúvida, mande pra gente. Um abraço e a gente se vê.